Olá, gente, tudo bem? Olha, nós estamos com um novo episódio e hoje nós vamos falar sobre as eleições da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso. Já estamos chegando aí na reta final, né? A eleição vai ser agora, próximo. E teve muita gente que trouxe essa pessoa para o debate aqui, os outros candidatos. E lógico que a gente ia trazer também a atual presidente da instituição, que é a doutora Gisele Cardoso, que está aí, Gisela Cardoso, que está aí à frente do OAB já tem 3 anos. E doutora Gisela só foi muito falada assim, mas indiretamente, né? Não citaram o seu nome, lógico. Mas o espaço aqui está aberto e eu quero conversar com a senhora o seguinte, já vou começar de onde todo mundo bate. Que a senhora não tem olhos para o interior e diz que até os advogados da capital estão desassistidos. Eu fiquei sabendo que a senhora estava em Nova Mutum agora há pouco. Bom, primeiramente agradecer a oportunidade, Grace, sempre uma alegria poder estar aqui conversando com a RDTV. E agora, já próximo às eleições, né, falar um pouco da nossa gestão, falar um pouco dos nossos projetos. E aí eu percebi que eu tenho sido pauta, né, em todas as... A senhora é vidraça agora, né? É verdade. Mas eu estou muito tranquila. E aí eu sempre digo que a gente só entrega aquilo que a gente tem. Então, quando você não tem nada, você vai criar mentiras para entregar mentiras, né? Eu tenho trabalho prestado, eu tenho propostas, então é isso que a gente vem entregando numa campanha que está muito bonita, numa campanha de união, numa campanha de fortalecimento. A gente chega na reta final aí com muita alegria, com o time engajado, em defesa da advocacia, né? Esse é o nosso propósito e esse é o mote da nossa campanha. Em relação à pergunta que você me faz de distanciamento do interior, da capital, na verdade, a realidade é bem contraditória. A realidade é bem diferente dessa que estão colocando. Nós iniciamos uma gestão em 2022, e eu tinha esse sentimento de quem inclusive participou de uma diretoria, de um distanciamento da advocacia, da nossa ordem, da instituição. E a primeira coisa, uma das primeiras ações que nós fizemos foi exatamente no sentido de buscar diminuir essa aparente distância entre advogados e a OAB. Eu sempre digo que há muitos gestores que digam, gestão de portas abertas. E eu entendi que não adianta você só abrir portas, não adianta as portas estarem abertas, porque muitas vezes o advogado ele não consegue parar os seus afazeres do dia a dia, os seus cumprimentos de prazo, os seus compromissos, para ir até a ordem, falar com a presidente, falar com o diretor, fazer uma crítica, uma sugestão. Então, nós criamos um projeto que chama OAB Presente. Com esse projeto OAB Presente, eu tive a oportunidade de visitar pessoalmente mais de 300 escritórios. Eu tive a oportunidade de conhecer a realidade da advocacia nas suas mais diversas características. E aí, quando a senhora vai, o que acontece lá pra gente, assim, que é leigo? Olha, é bastante interessante. Quando nós começamos no início da gestão, no primeiro ano, primeiro a gente chegava assim, os advogados falavam assim, mas já é eleição? Porque os advogados estavam acostumados a só receber visita na época de eleição. E a gente quis exatamente mudar isso. Falar, olha, advocacia, vocês são importantes para a OAB e não só no momento eleitoral. Porque hoje a gente está vendo aí candidato todo dia visitando o escritório. Mas durante esses 3 anos, esses advogados estavam esquecidos. Mas não para a gestão, não para a OAB, não para a presidente Gisela. Então, durante quase 3 anos, eu visitei pessoalmente mais de 300 escritórios. E aí é muito bacana, Grace, eu falo que esse projeto ele me permitiu melhorar enquanto gestora, porque eu pude conhecer as realidades, eu pude conhecer as necessidades e aí trabalhar, programar projetos para atender essas necessidades da advocacia e me fez crescer como pessoa. Você compartilhar as experiências dos outros, muitas você se inspira, né? Outras você se identifica, né, com aquela dificuldade do início. Então, para mim, esse projeto ele foi enriquecedor e nós temos como projeto para a nova gestão intensificar ainda mais, né? Visitei dos maiores escritórios aquele escritório do bairro, Pé da 90, Jardim Imperial, Tijucal, aquele advogado que é sozinho, que está começando, nos 4 cantos do estado, nós fizemos o OAB Presente em quase todas as subseções, pudemos a partir dessas visitas realmente, como eu disse, identificar algumas dificuldades e desenvolver ferramentas para a advocacia, como por exemplo, nos bairros há muitos escritórios previdenciaristas que tratam do direito previdenciário. E a gente identificou naquele momento uma dificuldade que os advogados estavam relatando quanto à implantação do benefício.
imediatamente fizemos uma ligação junto com a superintendência do INSS, criamos um canal chamado Agiliza INSS, que destravou aí uma série de demandas represadas. Então, esse tipo de ação, realmente, ela aproxima a OAB ainda mais da advocacia. Em relação aos nossos cursos da ESA, por exemplo, começamos a identificar que alguns advogados falavam, olha, eu gostaria de fazer um determinado curso, mas hoje a minha condição financeira não me permite. Baixamos uma resolução no início da gestão estabelecendo que 10% de todo o curso da ESA, ele é gratuito aos advogados e advogadas que encontram-se em condição de vulnerabilidade. Basta a mera declaração. Além, né, de que 50% dos cursos da ESA já são gratuitos, mas aqueles que não são, e o advogado em condição de vulnerabilidade que tem interesse em participar, ele pode apenas declarar e fazer parte e cursar qualquer curso da ESA. Então, nós fizemos um trabalho realmente de trazer a advocacia para dentro da OAD, uma maior participação, e os resultados estão aí. Eu destaco, por exemplo, as nossas comissões. A gestão anterior, ela se encerra com 1.500 membros participando das comissões. Nós temos hoje 3.750 membros participando das comissões. Esta é a resposta ao nosso chamado, esta é a resposta de uma OAB mais próxima da advocacia. Então, quando vem um candidato, uma candidata aqui que fala a advocacia está esquecida ou está distante, na verdade, talvez ele esteja dentro de uma bolha que não pertença ao sistema. Talvez ele não esteja disposto ou ela não está disposto a participar desta gestão realmente inclusiva, dessa gestão que realmente acolhe, né? Porque talvez os interesses deles não sejam o mesmo interesse da advocacia, em participar, em estar presente, em construir uma gestão conjunta. O interior, eu estive em todas as subseções. Como você falou, cheguei ontem de Nova Mutum, na última semana estive passando em campanha, mas durante a gestão eu estive muito presente no interior. Nós realizamos para o interior o maior programa de qualificação que a OAB Mato Grosso já realizou. Nós estivemos com cursos presenciais em 24 das 29 subseções. Realizamos mais de 120 cursos no interior, né? Além de todo o apoio financeiro que depois eu quero falar um pouco também. Então, a nossa gestão, ao contrário do que vem as narrativas sendo plantadas, mas contra fatos, as narrativas, elas não se sobrepõem, é uma gestão inclusiva, é uma gestão de aproximação, é uma gestão de abraço à advocacia. Nós temos hoje uma advocacia muito mais participativa do sistema. E eu ouço isso todos os dias, Gris. Onde eu vou? Eu sou Maria de Recado. Falaram assim, a atual gestão da OAB, a OAB hoje não tem mais prestígio, é desprestigiada, tem eventos, a OAB não participa de discussões importantes, né? E aí a gente quer mudar isso. Quando eles falam isso, o que eles estão querendo dizer? Que vocês não estão participando de mesas, de debate, de temáticas? Eu gostaria que eles fossem mais claros, inclusive, nisso, né? A OAB não está participando do quê? Do que a OAB não está participando? Onde que a OAB não está? Porque a senhora falou do número de membros, né? Inclusive, isso, das comissões. Nós temos hoje uma ordem extremamente participativa, respeitada, né? Uma advocacia representada, né? Em todos os conselhos a OAB faz parte, nós temos cadeira, nós estamos em todas as mesas de discussões, nós estamos discutindo temas importantes para a advocacia, seja junto ao Poder Judiciário, seja junto ao Poder Executivo, seja junto ao Poder Legislativo. Nós estamos em contato direto com a Secretaria de Segurança Pública, tratando das pautas da segurança pública, das prerrogativas. Nós temos as nossas ações sociais, que são destaque no cenário da sociedade, junto ao cidadão. Agora, realmente é importante a gente fazer essa pergunta, né? Onde que a OAB não esteve? E aí eu posso também devolver uma pergunta, porque um desses candidatos, ele é presidente do Instituto da Advocacia Mato-Grossense. É um instituto muito importante, é um instituto que, inclusive, tem cadeira no conselho da OAB. Ele tem voz, ele tem cadeira, mas, curiosamente, ele nunca participou, né? Esse candidato, presidente do Instituto, o Yamati,
ele se ausentou de 29 sessões do Conselho Seccional. Então, todas aquelas coisas que ele vem aqui hoje e critica, por exemplo, foram decididas na sessão do Conselho e que ele não estava lá para fazer uma sugestão ou uma crítica e deveria estar lá como representante desse instituto. Então, a ausência dele, por quê? Ele precisa justificar. A outra candidata, quando ela fala de uma ausência da OAB ou falta de representatividade, ela só está esquecendo de dizer que esta gestão que eu presido tem mais 2 diretores que hoje são candidatos na chapa dela, inclusive um candidato a vice, que fez parte da gestão até maio, quando ele abandonou a gestão. E onde estavam esses 2 diretores, né, nesses pontos que ela aponta que houve omissão durante 2 anos e 7 meses? Então, a omissão da ordem se deu agora só nos últimos 6 meses? Antes não havia omissão? Ou havia omissão desses diretores que hoje ela coloca como candidato na chapa dela? Então, Grace, como eu disse, são narrativas na tentativa de desconstruir uma gestão que fez muito, que trabalhou muito, que agregou muito e que chega ao final com a maioria absoluta de aprovação. E aí, quando não se tem nada de bom, nenhuma proposta, nenhum trabalho para apresentar, criam-se narrativas e ataques. Eu não vou nem falar de críticas, porque críticas são sempre construtivas. Sim, normal. As críticas eu aceito muito bem e sempre busco utilizá-las para o meu crescimento. Agora nós estamos falando de ataques e mentiras, né? E isso a advocacia não merece. É isso a advocacia não merece. Eu tenho, sobretudo, muito respeito com cada advogado e com cada advogada. Por isso, a nossa campanha ela é pautada em propostas, é pautada em apresentação de realizações e, sobretudo, na verdade. Todas as propostas que nós apresentamos, elas são factíveis, elas são reais, elas serão executadas. Nós temos candidatos apresentando propostas que são verdadeiros estelionatos eleitorais, que sabe que não vai ser cumprida. Esta falta de respeito, a gente não tem com a advocacia. Qual que é uma proposta assim, que a senhora verificou que é inviável? Olha, eu tenho algumas aí. Assim, só uma brevemente, assim, só para eu entender. Eu vi, por exemplo, um candidato falando que vai isentar a jovem advocacia do pagamento de anuidade. Jovem advogado não vai pagar anuidade. Isso não é possível. Não tem como ele não pagar? Não tem como não pagar. E aí eu explico, Grace. Nós temos a OAB, ela é regida pela normativa, né? Nós temos o Estatuto da Advocacia, nós temos o Regimento Geral, cada seccional tem o seu regimento interno e nós temos os provimentos do Conselho Federal, que são as leis que regulamentam todo o sistema. Nós temos pelo menos 2 provimentos do Conselho Federal que não permitem a isenção, a renúncia de receita, porque é um sistema. Então, o provimento 111, por exemplo, ele traz o rol taxativo das hipóteses de isenção. Ele prevê que o advogado que já completou 70 anos e contribuiu por 30, ele é isento. Então, o provimento, ele fala quais são as hipóteses de isenção. E ele não traz lá jovens advogados. O provimento 185, por sua vez, ele proíbe, ele determina que seja cobrada a anuidade mínima de acordo com as necessidades e proíbe a renúncia de receitas. Então, quando um candidato vem e fala, eu vou isentar, ele não vai poder cumprir, porque tem uma norma que assim estabelece. Ou ele é o gênio, a única pessoa que teve essa ideia nos 93 anos da OAB foi a única pessoa que pensou em isentar. Por que ninguém nunca fez isso? Ninguém pensou? Não, porque não pode. E aí, por que não pode? Como eu estava explicando, nós somos um sistema. Das arrecadações que a OAB recebe, apenas 65% fica para a seccional. Então, de toda a anuidade que a seccional recebe, 65% fica com a seccional. Com esse valor, ela custeia as 29 subseções, os nossos quase 150 servidores, toda a despesa da ordem com esse 65%. 20% a receita vai para a Caixa de Assistência e 10% para o Conselho Federal e os outros 5% para o Fundo de Investimento e o Fundo Cultural, também que é gerido pelo Conselho Federal. Então, essa divisão, esse repasse necessário, ele representa o equilíbrio do sistema. A OAB Mato Grosso é uma seccional superavitária. Ela consegue se manter, ela faz os repasses necessários e não depende do Conselho Federal. Só para você ter uma ideia, a OAB Mato Grosso encaminhou para o Conselho Federal, nesta gestão, mais de 12 milhões.
a título de repasse necessário. Você sabe quanto que o Conselho Federal nos devolveu? Mesmo tendo como diretor tesoureiro um conselheiro aqui de Mato Grosso, 2 milhões. Então, dos 12 que nós encaminhamos, nós só recebemos 2 de volta. E esses 10, Gisela? Esses 10, eles mantêm o equilíbrio do sistema. Porque nós temos seccionais que são deficitárias. Nós temos seccionais que o Conselho Federal paga a folha de pagamento dos funcionários, porque eles não têm condições. Então, por isso que o sistema precisa de um equilíbrio e por isso a proibição, a vedação legal nos normativos da ordem de renúncia de receita. Aí quando um candidato veio e fala, eu li um texto, não sei se do candidato ou alguém atribuiu a ele, esse tem algum provimento que proíbe, esse nós vamos encarar. Então, ele está dizendo que vai descumprir a lei. Ele está dizendo que ele não vai cumprir a lei da entidade que ele pretende gerir, presidir. Então, na verdade, por isso que eu digo, propostas que são verdadeiros estelionatos eleitorais, que não são possíveis, que não são factíveis, e que querem, e aí eu quero fazer uma observação, e que querem enganar a jovem advocacia. Consideram a jovem advocacia que eles não têm a capacidade, né, de pensar e fazer a distinção, de olhar um provimento, de saber o que é possível. Subestimando a inteligência. Subestimando a inteligência, a tentativa clara do engodo, do engano. Por isso que eu tenho falado sempre, analisem, mas observem com os olhos bem abertos, né, propostas. Eu vi candidata que vai aumentar até salário de servidor do judiciário. É uma coisa assim que não tem lógica, né, para conseguir voto dos conciliadores, dos juízes leigos, vai aumentar salário do judiciário. Então, são realmente coisas que a gente não pode admitir. A advocacia não é boba. Nós temos um eleitorado altamente qualificado, inclusive o jovem advogado. É muito qualificado para entender o que é verdade e o que é mentira. Ô, presidente, obrigado por você ter esclarecido esses pontos. Eu acho que já até esclarecemos. Até o que eu ia perguntar, a senhora já esclareceu, já vou até mais para frente. Quando uma mulher está em cargo de liderança, eu já ouvi, já aconteceu comigo, e eu ouço nos corredores, por aqui, pelos nossos setores públicos, né, a gente, jornalista, bate muita perna, de que assim, porque a senhora tinha na sua equipe o advogado Leonardo Campos, né? Uhum. E aí falam assim, a Gisela, né, dentre essas conversas que não estou dizendo que foi o advogado, mas hoje ele não faz parte mais do seu grupo, ele está com a candidata Xênia, né? Uhum. E aí fala assim, eu saí da equipe da Gisela, porque a Gisela, eu já ouvi isso até comigo aconteceu, ela é difícil de lidar. A senhora é difícil de lidar? Não, pelo contrário, só que eu sou firme. Né? Eu sou muito firme. Quando me elegeram presidente da OAB Mato Grosso, depositaram em mim a confiança do mandato. Então, naqueles propósitos que eu estabeleci junto com a advocacia, quando eu me propus a concorrer, né, aqueles compromissos que eu fiz, eu sempre me mantive muito firme. E quando fala também da representatividade feminina, Grace, é muito importante nós, mulheres, fazermos essa avaliação. E vou te falar uma coisa, talvez se eu não fosse firme, já tinham me tirado da cadeira. Talvez se eu não fosse firme, já tinham tirado a caneta da minha mão, né? Porque não raras às vezes havia uma tentativa de interferência numa decisão. Não raras às vezes havia um ou outro homem que se colocava 2 passos à minha frente em um evento, se portando como se presidente fosse. Então, muitas das vezes, e eu até disse outro dia no vídeo, já me falaram, olha, você tem que ser mais fofa, né? Já ouvi isso, você tem que ser mais fofa. Né? Porque a mulher, quando ela se posiciona, aí ela é taxada de intransigente, de reativa, né? Histérica. Maluca. O homem não. É interessante, porque o homem, quando ele se posiciona, ele é forte, ele é firme, ele é corajoso. E a mulher vem em adjetivos como intransigente, reativa. Então, o que eu posso falar para você? Não sou uma pessoa difícil de lidar, muito pelo contrário. Eu sou uma pessoa muito acessível, eu sou uma pessoa do diálogo, eu sou uma pessoa de compartilhar responsabilidades, mas eu sou firme.
Eu sou firme nos propósitos, nas decisões, na minha responsabilidade, naquelas funções que eu assumi. Então, se pensaram em algum momento, né, que eu seria subserviente ou que eu me submeteria ao mando, ao comando, né, de qualquer outra pessoa, aí então houve essa decepção e passaram a me chamar de intransigente. E aí, para a gente encerrar esse assunto, quem estava com a senhora no começo da sua gestão e hoje não está, foi essas situações que foram cortando os vínculos? Foi. Na verdade, a gente caminhou, era um grupo político e eu falo para você com muita tranquilidade, um grupo político que eu participei, pessoas que eu sempre respeitei e continuo respeitando a sua história dentro da ordem, mas num determinado momento passaram a ter mais divergências do que convergências. Num determinado momento, como eu disse, sempre tinha ali uma tentativa de uma sabotagem, né? Uma tentativa de que as decisões fossem modificadas e eu sempre muito firme, respeitando todo mundo. E é importante destacar isso. Eu sempre ouvi todo mundo, eu sempre respeitei, mas as decisões que eu entendia necessárias, né, sempre construí junto para que elas fossem mantidas. Então, quando isso se torna, né, difícil de lidar, quando querem sobrepor uma autoridade, né, acima daquela que está investida no cargo, realmente começam a acontecer alguns conflitos. Então, o grupo ele termina tendo um rompimento, exatamente em razão deste posicionamento. Uma outra coisa que talvez tenha sido determinante, Grace, eu acredito muito na necessidade de oxigenação, né, de trazer novas pessoas, de trazer outras olhares para dentro da ordem. A ordem está em plena evolução, Sim. A advocacia está em plena evolução, né? Nós não vivemos hoje a advocacia da época, né, do Fayad, por exemplo, que tinha 4.000 advogados. Nós vivemos uma advocacia que tem 35.000 advogados inscritos, o jovem advogado, a era digital, a inteligência artificial, e a gente precisa trazer ideias novas. E aquele grupo, especificamente, ele não sai de dentro daquela bolha daquele grupo. Você pega a chapa da candidata Xênia. E é engraçado que o slogan da chapa dela é coragem para mudar. E eu tenho dito, só se for para mudar de cadeira, né? Porque hoje quem é o secretário vai ser o vice vai ser presidente da Caixa, o presidente da Caixa vai para o Conselho Federal, a conselheira vai para a diretoria da Caixa, a vice-presidente da Caixa vai para a tesouraria da OAB. Então, é uma dança das cadeiras, mas dentro do mesmo grupo. Esse grupo que a senhora está citando está com a senhora. Esse grupo que estava. E exatamente essa intenção, essa necessidade minha de trazer novas pessoas, de oxigenar, de oportunizar, respeitando e agradecendo todos que participaram, que a gente pode contribuir de outra forma também. A senhora ficou feliz que tem uma candidata mulher disputando com a senhora? Sempre que eu vejo mulheres participando de processos eleitorais, se colocando à disposição, eu fico muito feliz. O que eu não fico feliz, Grace, e eu acho que ninguém na sociedade, principalmente as mulheres, são mulheres atacando mulheres, muitas vezes por determinação ou por orientação de pessoas outras. A senhora está vendo isso? Eu estou vendo, é nítido. Né? É nítido. E isso eu fico triste, porque eu construí, né, junto com muitas dessas mulheres, inclusive, né, nós pavimentamos um caminho de fortalecimento, né, um caminho de respeito às lideranças femininas. E quando a gente vê mulheres sendo usadas para atacar outras mulheres, e eu não me refiro só a mim, eu refiro às mulheres que estão no meu grupo sendo atacadas por outras mulheres. Eu vi um vídeo uma vez, um dia desses, de uma advogada falando: vou te dar tantos motivos para não votar na Gisela. Dê motivos para votar na candidata dela. Né? Dê motivos, vou te dar 10 motivos para votar na minha candidata. Isso é que é legal. Então, quando a gente fala... Né, construtivo, né? É construtivo. Então, vejo sempre com muito bons olhos as mulheres se colocando à disposição. E eu falei isso, Grace, na primeira conferência estadual que foi feita aqui em Mato Grosso, lá em 2016, eu era presidente da Comissão da Mulher Advogada. Nós fizemos um evento, essa conferência em Sinop, inclusive, e eu, como presidente da Comissão da Mulher, eu tinha uma fala. E quando eu olhei para a mesa, o dispositivo daquela mesa, tinha uns 10 homens mais ou menos e umas 2 mulheres só. E aquilo me incomodou profundamente,
porque era a Conferência da Mulher Advogada. E naquela ocasião a gente tinha a presença do presidente nacional, Dr. Cláudio Lamáquia, e aquele discurso que eu tinha preparado, para mim ele acabou ali, e eu naquele momento do meu discurso, eu olhei para o presidente Cláudio Lamáquia e perguntei para ele por que na gestão dele não tinha nenhuma mulher. Perguntei para o Leonardo Campos por que na gestão dele só tinha uma mulher. Perguntei para o Felipe Guerra, que era o presidente de Sinop, por que na gestão dele só tinha uma mulher. Mas a minha pergunta principal foi destinada às mulheres que estavam lá na plateia. 400 mulheres participando. Eu falei, por que vocês não estão aqui? Né? É hora de nós subirmos, é hora de nós dividirmos a mesa, porque nós já dividimos a conta. A OAB já paga 50% das despesas da ordem. Nossa, né? E hoje, isso aí foi 2016. E eu vejo o tanto que a gente avançou nisso. Então, quando eu vejo mulheres se colocando à disposição, nós temos várias candidatas a presidente da subseção, e isso me alegra de um tanto, né? Porque eu sei que eu faço parte desse projeto, desse processo de encorajamento, né? E tenho certeza que fortalece muito a nossa democracia, fortalece a nossa ordem. Eu vendo assim a senhora sendo vidraça, eu fico pensando, para que ela vai candidatar de novo? O que deu na sua cabeça? Pois é. Poderia, né? Não, porque eu sou covarde, tá? Não entenda isso. É porque é muita dor de cabeça, não é? Eu acho que talvez essa frase que você falou, porque eu não sou covarde. Porque eu poderia ter me acomodado, né? Fechado a minha mala, cumpri meu papel, estou entregando uma gestão com mais de 80% de aprovação, fiz história. E aí, quando eu percebi que realmente a gente precisava continuar avançando, que a gente precisava continuar com esse rompimento com uma velha política que já não tem mais espaço, né, no nosso sistema, e que meu posicionamento seria determinante para isso, aí, mais uma vez, eu me encorajo, né? Mais uma vez, eu não deixo que a covardia tome conta das minhas decisões e aceito a proposta do grupo que me acompanha hoje para virmos enfrentar um sistema, né? E eu tenho enfrentado um sistema que realmente está aí mais de 20 anos e que me ameaça desde o primeiro dia, Grace. Eu tenho sofrido ameaças desde o primeiro dia. Houve uma frase que rolou em grupos de WhatsApp, né, da oposição, que dizia assim: nós vamos fazê-la sangrar até ela pedir arrego. Misericórdia. Né? E a gente vê aí pelos ataques que estão sendo feitos, que realmente não estavam brincando, mas eu realmente não me acovardei. Ao contrário, por exemplo, a gente vê outros candidatos que aparentemente estão se colocando na condição de submissão, estão se colocando numa condição de acomodação, se assim pode dizer. Né? Eu destaco, por exemplo, um ato do candidato Pedro Paulo que ninguém entendeu. Né? Primeiro, o Pedro Paulo ele impugna todas as chapas, faz a impugnação de todas as chapas, mas, sem explicação nenhuma, ele desiste da impugnação da candidata do Léo Capataz. Se acovardou? O que aconteceu? Né? A gente vê uma nítida reunião dessas duas chapas contra a minha chapa. Né? Eles não se enfrentam. É só você. Né? E há uma coordenação de ataques. Um grava um vídeo de manhã, o outro grava um vídeo à noite falando da mesma coisa. Né? Então, e aí eu volto a dizer, então a minha decisão de vir é realmente pensando na advocacia, pensando nesse enfrentamento que precisa ser feito, né? E não me acovardando mesmo diante de todas as ameaças que eu venho sofrendo e os ataques que eu venho sofrendo. É muito inspirador conversar com a senhora, a gente que é mulher, ouvir essa palavra, ela é muito difícil de lidar, eu digo que eu ouço bastante ela. E quando a gente vê que a senhora está continuando, isso aí ajuda qualquer mulher, né, a seguir, mesmo se não ganhar, quem vai perder, sabe lá quem que vai perder, né? Mas assim, quero lhe parabenizar pela postura e quero lhe desejar boa sorte. Quero dizer, gente, que em 30 anos, teve a doutora Maria Helena, né, que foi eleita presidente da ordem. E aí, depois de 30 anos, veio essa senhora aqui, ó, essa mulher que está aí à frente. E aí já tem candidata, né, tem a Xênia, tem duas candidatas por homens, né, e 2 por mulheres. Então, ao longo aí, e tá ficando bem acirrado. É bem gostoso de ver essa eleição. Espero que você esteja acompanhando os episódios para você ver como é interessante. E eu queria deixar o espaço para a senhora falar com os advogados, né? A senhora
deixar sua proposta para eles. A câmera está ali, fica à vontade. Primeiro, Grace, agradecer mais uma vez a oportunidade. E eu quero dizer que se tem uma característica minha, né, que eu destaco e, na verdade, inclusive a oposição reconhece, é trabalho. Eu sou uma pessoa que eu não tenho preguiça, eu estou sempre pronta para trabalhar. Eu brinco que 5 horas da manhã, quando os outros ainda estão dormindo, eu já acordei, já corri 10 quilômetros e já estou trabalhando. Né? E quando chega à noite, quando os outros já estão dormindo ou estão festejando em algum lugar, eu ainda estou trabalhando. Então, eu sou uma pessoa que a mulher tem que trabalhar dobrado. Tem que trabalhar dobrado. E ainda mais quando se tem que conciliar. Igual eu tenho o escritório vivo da advocacia e eu tenho a gestão da ordem. Eu dou expediente na ordem diariamente. Então, eu sou uma pessoa que trabalha muito e esse trabalho refletiu nas entregas da ordem. Então, a nossa proposta realmente é uma proposta de continuar fortalecendo prerrogativas que para nós são bandeiras que nós não podemos em nenhum momento tirar a atenção delas. Prerrogativas, honorários, precisamos avançar nessas pautas. A Jovem Advocacia, que tem um papel importantíssimo na nossa gestão. Toda a comissão temática nossa tem um jovem diretor. Isso foi determinação minha desde o início. A Jovem Advocacia participa ativamente da gestão e a Jovem Advocacia está com Gisela. A Jovem Advocacia de Mato Grosso, com o apoio da nossa gestão, realizou o primeiro encontro nacional da Jovem Advocacia, sem apoio do Conselho Federal. Né? Apesar de ser um encontro nacional, o Conselho Federal não nos apoiou. Nós fizemos com a Jovem Advocacia um encontro maravilhoso. Então, continuar esse olhar de fortalecimento, de entregar para a Jovem Advocacia a estrutura necessária que ela precisa, continuar avançando nessa aproximação com a advocacia, pedir o voto e falar, compare as chapas. Né? Compare as chapas. Nós temos aí uma chapa que, como eu disse, só está mudando a cadeira, que é deste grupo dos 20 e 30 anos, mudando de cadeira. A outra chapa que se diz renovação, ele traz lá na sua composição, como candidato a secretário-geral, um candidato que já foi secretário-geral 3 vezes. Um candidato ao Conselho Federal que já foi presidente, que já foi vice-presidente e que, inclusive, entregou uma OAB deficitária, né? Quando da entrega. E hoje vem falar de gastos. Comparem as chapas. Nós temos hoje 85% de renovação de advogados comprometidos com a advocacia. E no dia 18 de novembro, Grace, destacar mais uma vez que nós teremos pela primeira vez na OAB Mato Grosso as eleições online. E me permita fazer uma observação. Pode ficar à vontade. Decisão minha. Tá? Decisão de fazer eleições online, Gisela Cardoso decidiu fazer eleições online, pensando na advocacia mato-grossense, pensando principalmente naquele advogado que está distante da capital e que não reside em uma subseção, em um município que tem subseção. Eu conversei com um advogado em Pontes Lacerda que falou, eu tenho 9 anos de advocacia, eu nunca votei. Porque eu precisava se deslocar 200 quilômetros para votar. Eu conversei com um advogado lá em Confresa, que é de São Félix da Araguaia, falou, doutora, eu nunca votei. Vai ser a minha primeira vez, apesar eu já sou advogada há 12 anos. Então, foi pensando nessa advocacia que nós decidimos, que eu decidi fazer a eleição online. Em janeiro, eu manifestei pela primeira vez que a OAB Mato Grosso teria eleições online. Em março, eu fiz o ofício para o Conselho Federal com todas as informações necessárias, manifestando as eleições online. Comuniquei ao Colégio de Presidentes. Então, o Colégio de Presidentes já sabia, desde março, que as eleições seriam online por uma decisão da nossa presidente, né? Da presidente da OAB Mato Grosso. Então, é uma forma de democratizar ainda mais o processo, é uma forma de permitir que toda a advocacia mato-grossense que esteja apta possa votar onde quer que esteja, desde que haja acesso à internet. E é claro, dia 18 de novembro, no voto online, pedir voto para a nossa chapa 1. Gisela Presidente, Giovanni Santin, para a OAB seguir em frente, Gisela Presidente. E olha, tá aí o recado da mulher. A mulher é dura, hein, gente? A pessoa que vencer a Gisela, pois ó, tira o chapéu, porque a mulher é dura na queda. Você, obrigada por estar com a gente até aqui. Deixa seu comentário aí também, se você curtiu ou não curtiu. Deixa seu comentário, porque é importante pra gente. E vamos ver o que vai dar dessa eleição. Até mais.